Olá! Gente, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre crimes contra o patrimônio. Estou falando de furto, artigo 155 do Código Penal, que consiste em subtrair para si, para outrem, coisa alheia móvel e prevê na sua forma simples uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Objeto jurídico. Qual o bem jurídico tutelado aqui? O patrimônio, especificamente propriedade, posse e detenção, desde que legítimas. Ok? Sujeito ativo do delito. Não se exige nenhuma característica peculiar do agente, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, salvo o proprietário. Porque não existe o crime de subtração aqui de coisa própria. A coisa res deve pertencer a um terceiro. Aquele que subtrai coisa própria na posse legítima, na detenção legítima de outrem, pode até responder por outro tipo penal que está previsto no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, mas não por furto. Ok? Em relação ao sujeito passivo, temos também crime comum, que é o proprietário. A vítima pode ser proprietário, possuidor, detentor da coisa, desde que legítimo. Muita gente fala aquele brocário, aquele ditado: ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Gente, o furto. Imaginemos a seguinte situação. A teve o carro subtraído por B. A é sujeito passivo, B é sujeito ativo. B, ele não possui a posse legítima da coisa. Imaginemos que B estacione aquele carro e esse carro é subtraído por C. Quem é o sujeito ativo nessa segunda relação? C. Quem é o sujeito passivo? É B? Aquele que tem a posse ilegítima do bem? Não. O sujeito passivo vai ser o mesmo A, o proprietário da coisa. Então a posse, ela deve ser o quê? Legítima. Ok? Tipo objetivo: subtrair, retirar da esfera da vigilância do proprietário. É quando o proprietário, o possuidor, o detentor da coisa perde a disponibilidade sobre o bem. A partir daí o crime ele estará por consumado. Tá? Então subtrair é tirar. Em relação ao objeto material, coisa alheia. Muito interessante a gente tratar desse assunto no seguinte aspecto. Já vimos que coisa própria não pode ser objeto material do crime de furto. Coisa perdida pode ser objeto material do crime de furto. Um indivíduo ele perde um determinado bem, né? Esse bem é encontrado por alguém e aquele alguém passa a dispor da coisa como se fosse sua. Esse alguém achado não é roubado. Este alguém vai responder por crime, sim. Não é roubo, nem muito menos furto, porque não houve a subtração. Ele se apropriou de algo que não lhe pertence. Ele pode responder pelo crime de apropriação de coisa achada. Tá? Então, se porventura o indivíduo acha algo que não lhe pertence, ele deve procurar entregar a quem realmente é o proprietário, é o possuidor da coisa. Se ele não sabe quem é, ele deve entregar à autoridade competente num prazo de 15 dias. Objeto abandonado pode ser considerado objeto material de furto? Não.
Objeto abandonado já teve dono, hoje é coisa de ninguém, então não configura objeto material do crime de furto. Cadáver pode ser objeto material do crime de furto? Cadáver não é coisa, então cadáver não pode ser objeto material do crime de furto. O cadáver só poderá ser objeto material do crime de furto se aquele cadáver possuir uma finalidade específica de objeto de aula em instituições de ensino superior da área de saúde, anatomia, por exemplo. Então, nesse caso, se o cadáver for subtraído, ele sim vai ser objeto material de furto. Nos demais casos, não. A gente pode responder por um outro crime, como ocultação de cadáver, vilipêndio a cadáver e por aí vai, mas não furto. Consumação do crime nós já falamos, quando a vítima ela perder a disponibilidade sobre a coisa, ainda que num curto espaço de tempo. Nós adotamos a teoria da Amócio quanto à consumação do crime de furto. É crime material, prevê uma conduta e um resultado e exige-se que esse resultado ocorra para que haja consumação do delito. Por se tratar de crime plurissubsistente, admite tentativa. Então o indivíduo ele pode responder por furto tentado. Se por alguma circunstância alheia à sua vontade, ele não consegue o seu intento, que é a subtração da coisa, de forma definitiva. Tá? E aí nós vamos encaixar no elemento subjetivo do tipo. Qual é o elemento subjetivo do tipo de furto? É o dolo, a vontade livre e consciente de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. É necessário um animus necandi. O agente ele deve subtrair com o intuito de dispor da coisa como se fosse sua definitivamente. É por isso que a figura de furto de uso não é punível. O que consiste em furto de uso? É quando o indivíduo ele subtrai determinado bem para utilizá-lo por um período curto no intuito de devolver a posteriori ao dono, ao proprietário. É necessária a presença de alguns requisitos, como por exemplo, a coisa não pode ser fungível, a restituição deve ser integral e imediata ao proprietário, a vontade deve ser desde o início do uso momentâneo da coisa, caso contrário não configuraria furto de uso. Eu gostaria de tratar também com vocês de um outro instituto chamado furto famélico, que é aquele furto utilizado para mitigar a fome, tanto daquela pessoa que está numa situação de desespero, quanto de sua família. Rogério Sanches entende a necessidade de preencher alguns requisitos para a configuração do furto famélico. Quais são esses requisitos? A inevitabilidade de uma outra conduta, aquela conduta ela é inevitável, não existe outro meio de saciar a fome. A coisa subtraída, a res furtiva, deve ser algo capaz diretamente de saciar a fome. É necessário também que o indivíduo ele comprove a insuficiência de recursos ou a incapacidade para o trabalho. Aí sim caracterizaria o furto famélico, que seria uma causa especial de estado de necessidade. Então, haveria sim a presença do fato típico, porém esse fato ele não seria considerado antijurídico pela presença desta causa especial de excludente de ilicitude. Ok? Segunda parte sobre furto. Ainda teremos mais um encontro para tratar deste tema. E aí nós vamos falar sobre as causas qualificadoras do delito. Grande abraço, fique com Deus e curta nosso canal. Compartilha. Valeu!